E começa a segunda parte, vamos lá, Holodomor. Nossa, professor, essa palavra me remete a uma coisa ruim, ainda mais com essa foto aí do lado. Pois é, Holodomor refere-se a uma tragédia, na verdade. Antes de falar dele especificamente, os senhores precisam saber de algumas coisinhas. Olha só. Galera, na parte 1 eu terminei falando para vocês sobre a retirada forçada de camponeses de suas terras e a instalação dessas pessoas em fazendas coletivas. Pois é, ninguém se desfez de suas residências, suas casinhas, suas terras de bom grado. Resistências houveram, mas, como era de se esperar, o Estado soviético respondeu com bastante brutalidade. E foi então, galera, que muitas pessoas foram deportadas, presas ou mortas, tá? Muitos camponeses ainda, para evitar se desfazer daquilo que eles tinham, utilizaram de um artifício assim desesperado, que era arrebentar com aquilo que eles tinham. Para que o Estado não confiscasse suas coisas, eles preferiram destruí-las, matar suas criações, o que implicou na perda de mais da metade, alguns dizem de 60% a 70% dos rebanhos da União Soviética. E por rebanho eu me refiro aos rebanhos de bovinos e caprinos. Galera, eu não sou especialista na área da produção alimentícia e tal, mas imagine os senhores, mais da metade da produção de gado, de caprinos de uma nação tão grande e tão faminta quanto a Rússia, simplesmente sendo sacrificada. Galera, isso foi uma tragédia. E por falar em tragédia, a região mais afetada por ela foi a Ucrânia, onde hoje a Ucrânia foi a região mais afetada. Na época ela era uma das seções da União Soviética, tá? Hoje ela é um estado independente. E o que lá ocorreu foi tão catastrófico, foi tão monstruoso, que passou a ser chamado como Holodomor, que na língua deles significa literalmente matar de fome, o ato de matar de fome. A fotografia que vocês estão vendo aí são pessoas caídas na rua, de tão fracas, tão famintas, já não conseguiam nem ao menos se mexer. Muita gente, galera, caía duro no chão, morto. Por quê? Porque não comia há semanas. Essas pessoas morriam aos montes, milhares, milhões de pessoas morreram. A situação foi catastrófica. Não é para menos que ainda hoje a relação entre Ucrânia e Rússia é extremamente tensa. A região onde hoje é a Crimeia, ou o fato de a Ucrânia almejar entrar na União Europeia, por exemplo, em função de questões econômicas, vendas de gás, de combustíveis, isso já foi o suficiente para que quase Putin declarasse guerra. Aliás, ele entrou em uma guerra meio por baixo dos panos, mas isso é assunto para outra palestra, tá? O que eu quero dizer? Não precisa de muita coisa para a Ucrânia e a Rússia tretarem de novo, porque existe entre essas nações um sentimento de angústia, de revanchismo, de ódio mútuo que assim já percorre décadas, tá? O Holodomor pode ser compreendido como a sementinha dessa raiva mútua. Afinal de contas, olha a situação dessas pessoas, olha a situação desses seres humanos. Um país no qual a sua população de repente cai dura no asfalto porque está morrendo de fome, galera, isso é um absurdo, isso é uma situação gritante, tá? Professor, chega de falar de coisas tão tristes, vamos falar de coisas minimamente boas. Tá bom, industrialização. A fim de evitar a dependência de importações de produtos industrializados que vinham do estrangeiro e também aumentar o seu poder bélico, ou seja, suas armas, seus armamentos, a industrialização na União Soviética foi estimulada. Se a União Soviética pudesse produzir suas coisas em grande escala, não seria necessário mais comprar dos outros, o que saía mais caro e também representava uma humilhação, afinal de contas. Quando um país daquele tamanho não é autônomo, não consegue produzir pelo menos aquilo que lhe é básico, por favor, né?
Crianças, metas de produção foram estimuladas e o trabalho foi muito estimulado, muito, super estimulado, tá? O tanto que deveria ser produzido numa indústria, por exemplo, quantos sapatos deveriam ser produzidos por dia? Ou, sei lá, entre os mineiros, quantas toneladas cada mineiro deveria coletar de carvão mineral por dia? Tudo isso foi passado para o papel e cobrado. E a cobrança era tão insana, era tão louca a ponto de, em 1935, um único operário ter sido capaz de extrair mais de 100 toneladas de carvão em menos de 6 horas. Para ser mais específico, em 5 horas e 45 minutos. Galera, imagine, 102 toneladas, isso é um número berrante, isso é muito louco. E ele já, na situação, ele bateu o recorde, né, dentre os operários daquele setor, ele bateu um recorde de produtividade. E isso era visto com muito bons olhos pelo partido. Isso era colocado, era uma espécie de ranking, né, que saía nos jornais, que saía nas propagandas. Esse cara foi tido como um herói de sua área, né? Mas assim, esses trabalhadores, pelo menos os que caíam nessa lábia de vou bater os recordes de produção. Esses caras se matavam, se desgastavam, ficavam doentes, para que no fim a sua recompensa fosse ter o seu nome citado no jornal. Eba! Que legal, né? Muito legal. Então, dessa forma, senhores, a geração de energia, a produção de matérias-primas, a infraestrutura no geral, principalmente por transportes, tudo isso foi melhorado consideravelmente, o que fez com que a vida das pessoas, por fim, melhorasse, né? Direitos básicos foram conquistados, preços de aluguéis foram controlados, né? Mantidos num patamar aceitável, assistência médica, pensões, tudo isso foi oferecido. Além do mais, pessoal, a União Soviética investiu poderosamente em ciência e educação. O analfabetismo foi praticamente erradicado. Saibam os senhores que a União Soviética, por um bom tempo, foi a líder em tecnologia a nível mundial. A corrida para o espaço, por exemplo, por um bom tempo quem ficou na dianteira não foi os Estados Unidos com a NASA, não, senhores, foi a União Soviética. Tecnologia, educação e industrialização, saibam os senhores que por muito tempo a União Soviética dominou todos esses campos. Então, assim, apesar de todo o sofrimento, a pobreza de uns e todas essas desgraças que a gente acabou de mencionar, a União Soviética foi sim bastante forte, bastante imponente e um país a ser respeitado. Afinal de contas, não é para qualquer um que eles conseguiram. Mas é claro, a que custo, né? Essa é a maior questão. Moços, o grande expurgo. O que foi, professor? Vou falar, presta atenção. A União Soviética sempre fez bastante uso da propaganda, galera. Por propaganda, eu quero que vocês imaginem um método bem definido e repetido à exaustão, a fim de que determinado elemento ou mensagem seja comunicado, tá? O Estado deveria ser exaltado o tempo todo, tá? E isso significava demonizar seus inimigos. Imagina só, na rádio, na televisão, nos jornais, toda hora a população era bombardeada com mensagens do tipo: a União Soviética é muito boa, é muito boa, é muito boa, é muito boa, é muito boa. Tudo que não é da União Soviética é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Imagina ouvir isso todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Uma hora você começa a acreditar. O poder da propaganda é esse. Professor, eu não consigo enxergar o poder da propaganda. Galerinha, se vocês procuram por um produtinho na Amazon, por exemplo, quando vocês menos esperarem, esse mesmo produto vai estar aparecendo no seu feed do Instagram, ou talvez no seu e-mail, ou ao rolar o Facebook para quem usa ainda, né? Ou sei lá mais onde. Esse produto vai aparecer toda hora na sua cara. Olha esse tênis, olha esse tênis, olha esse tênis. Uma hora você vai comprar. Ou seja, a propaganda, galera, é uma forma bastante eficiente de enfiar na sua cabeça uma mensagem. É uma forma bastante eficiente de moldar aquilo que você acredita e aquilo que você quer. A União Soviética, sabedora disso, fez muito bom uso da propaganda.
tanto para se exaltar, se colocar numa posição de destaque, fazer com que a sua população a visse com respeito, ao passo em que os seus inimigos eram colocados numa condição de traidores a serem exterminados, verdadeiros demônios, tá? E de 1936 a 39, muitos processos judiciais foram montados, inclusive, para punir esses ditos traidores da pátria. Professor, quem eram esses caras? Eles eram todos aqueles que, de alguma forma, criticavam o regime. Bastava você falar mal do regime e pronto, agora você é um traidor da pátria. Mas, professor, não podia criticar, nem se a crítica fosse construtiva? Não podia. E nessa brincadeira, galera, contabiliza-se que pelo menos 2 milhões de pessoas foram mortas e de 5 a 8 milhões também foram presas em campos de concentração, os chamados gulags. Professor, campo de concentração não é coisa de nazista? Os soviéticos, os comunistas também tinham os seus campos de concentração, tá? E esses números, galera, variam muito porque é difícil definir em um governo, um regime tão fechado, números de mortes. Mas estipula-se que mais ou menos 2 milhões de pessoas morreram nesse grande expurgo, além dos outros milhões que foram presos. Pode ser que o número seja maior, tá? O número é o certo, a gente nunca vai saber. Mas uma coisa é certa, milhões foram os prejudicados. E galera, por falar em traidores da pátria, a forma como eles eram punidos, lembram-se do Trotsky? Pois é, como ele era opositor de Stalin, a sua vida não seria muito longa se ele continuasse na União Soviética. É então que ele se exila no México, galera, para tentar proteger sua vida e de sua família. O problema é que lá do México, Stalin acabou enviando um espião para lá pertinho dele, e ele enviou um presente bastante inusitado para Trotsky. Tá vendo essa picareta aí no museuzinho? Pois é, o presentinho foi essa picareta. O problema é que ela não veio embrulhada num envelope bem bonitinho, uma caixinha bem bonitinha com lacinho. Ela foi embrulhada, na verdade, dentro da cabeça do Trotsky, que morreu apicaretada na cara. Nossa, professor, Stalin era um amigo bastante agradável, não é mesmo? Geralmente era isso que acontecia com qualquer um que discordasse dele ou que ele fosse um opositor. Picareta no rostinho. Professor, que regime justo e agradável? Pois é, né? Crianças, antes de falar de propaganda propriamente dito, termino aqui a parte 2. A gente termina a nossa palestrinha na parte 3. E espero vocês lá. Beijo do tchau. Assista.